Olá, vamos resolver mais um exercício de Portugal. Agora vamos falar sobre laço de repetição. Nesse caso, vamos estudar o laço para, que é um laço de repetição no Portugal que tem um tamanho, uma quantidade de vezes definida. Fazendo aquele mini resumo, né? Você está no Portugal Studio, certo? Esse aqui é o nosso ambiente IDE. Essa IDE é preparada para te ajudar a programar em cima do Portugal. Quando você tem, por exemplo, essas palavras na letra cor vermelha, são palavras reservadas. No Portugal, você tem que abrir para cada estrutura, abre uma chave, tem que fechar essa chave. Essa forma de escrever o programa, onde a gente vai descendo aqui para o lado, tá vendo? Chamando-se indentação, ou seja, criar dentes. É uma maneira melhor de você visualizar o programa. Tente deixar sempre seu programa bem indentado, vai te ajudar muito na hora de você poder ler e entender o que está acontecendo. Aqui nós estamos falando de comentários. Existe um comentário que é em linha. A gente coloca o barra barra e escreve o texto, ele fica em cinza. Um comentário está dentro do programa, serve para documentar o programa, mas ele não é executado dentro do programa, ok? E aqui vamos falar do objetivo deste programa. É um exemplo da lista, é um primeiro exercício do laço para da lista 3, que diz o seguinte: a prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre 20 de seus habitantes, está vendo? Você sabe que vão ser 20 giros, coletando dados sobre o salário, o número de filhos e o número de filhos. A prefeitura deseja saber a média de salário da população, a média do número de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário até R$ 100. Então, nós vamos construir um programa para atender essa demanda. E qual é a estrutura básica de um programa, né? Todo programa tem. Vamos lá. Todo programa tem um objetivo e um nome. Isso você já fez aqui, já olhou aqui em cima. Todo programa tem início e todo programa tem fim. Ok. Acabou o programa? Não. E aí, dentro do programa, pode aparecer, geralmente nessa ordem, as variáveis, que são os tipos de dados. Você vai ter também as entradas de dados, os processamentos, e aqui nos processamentos você vai encontrar os desvios condicionais, o se, né? Vamos chamar logo o classe se, e a repetição, e os cálculos, e você também vai ter as saídas. Bom, vamos encaixar então nosso programa nisso. O programa aqui já tem nome e objetivo? Tá, já tem o início. Isso aqui é o início do seu programa. Ó. Já temos o início aqui. E o fim? O fim já está aqui nessas duas últimas chaves. Opa! O objetivo? Já está definido aqui o que a gente vai fazer. Legal. Então vamos agora para onde? Variáveis. Esse é um primeiro trabalho que você tem que fazer e que você tem que tomar muito cuidado. Não pode ser uma coisa aleatória. Você tem que olhar efetivamente o que você está fazendo. Vamos lá. As variáveis, como eu te falei, são espaços na memória que vão receber informações que toda hora estão trocando. Ou seja, eu vou receber um nome, por exemplo, de um habitante, ou vou receber o salário de um habitante, o número de filhos de um habitante. Depois vem outro habitante, vem outro número de filhos. Então essas coisas vão trocando, vão variando. As variáveis, em qualquer linguagem de programação, você tem que definir o tipo de dado que vai ser colocado ali dentro. Em qualquer linguagem não. Nas linguagens fortemente tipadas, ou seja, onde você define o tipo antes de entrar com um dado. Nas linguagens fracamente tipadas, que são mais ágeis, vamos assim dizer, você não precisa definir o tipo, é só declarar a variável, dizer que ela existe e colocar um tipo lá dentro, e pode trocar até no meio do processo. Por exemplo, em Portugal você não pode fazer isso. Se você declara a variável de um tipo, ela tem que ficar naquele tipo até o fim, certo? Os tipos no Portugal são caractere, lógico, cadeia de caracteres, onde você pode colocar vários caracteres, letra, número, espaço, o número inteiro, que não tem a vírgula, não tem ponto flutuante, e o número real, que tem a vírgula. Vamos olhar aqui quais as variáveis que a gente vai criar. Primeiro, a prefeitura fez uma pesquisa entre 20 de seus habitantes. Esse número 20 é importante, hein? Vamos lembrar dele daqui a pouco.
coletando os dados sobre salário e o número de filho. Então, cada habitante vai falar o seu salário e o seu número de filho. Ó, vamos cheirar esse cheirinho de variável, né? Salário muda toda hora. Então, ele está variando. Então, eu posso ter uma variável do tipo real, porque o salário muda toda hora, e eu vou chamar ela de salário. Quanto mais rápido, prático o nome, melhor. E para inicializar ela, ou seja, para dar já um valor para esse salário logo de saída, eu vou colocar igual a zero, como é uma variável real, eu vou colocar 1.00, ok? Próximo variável, número de filhos, inteiro filhos, igual a zero. Ué, por que você não botou o ponto 00? Porque é um número inteiro. Sendo um número inteiro, não há essa necessidade. Legal. Próxima variável aqui, né? Pegamos as duas informações que o usuário informa. Só que tem coisas que vão ser informadas também. A média de salários, a média do número de filhos, o maior salário. Para onde vai essas informações? O percentual de pessoas com até R$ 100. Tudo isso aí vai ter que ser colocado em algum lugar na memória. Não pode ser só exibido, né? Você poderia até fazer isso, mas não é o ideal. Então, você vai ter que ter as variáveis, né? Média, que é uma divisão, né? Que você tem que pegar todo mundo e fazer. Então, olha só. Real, média, salários. Já inicializa ela, hein? Depois você tem aqui, ó, real, média, filhos. Mas os filhos não estão como inteiro, mas a média aqui você vai ter que fazer e vai acabar gerando uma divisão, não vai dar para colocar em números inteiros. Só que é só um detalhe. Maior salário, real, maior salário. Já vocês perceberam que a gente está colocando o nome da variável com a letra minúscula e quando ela muda, passa com a letra maiúscula. Isso é o que eu chamo de camel case. Quando você começa com as duas maiúsculas, se chama Pascal case. Tá? E aqui você vai ter o real, percentual de pessoas escolares até 100. Vamos colocar pessoas até 100 é igual a... Pronto, chegamos aqui. Tudo bem. Só que tem um detalhe. Como é que eu vou chegar na média dos salários? Eu vou ter... Como que seria o cálculo? Mas vamos pensar mentalmente. Eu vou ter que somar os salários e dividir pela quantidade de pessoas que me informaram, né, esses salários. Então, eu tenho variáveis aqui que não estão ditas. Para gerar o cálculo da média do salário, você vai ter que fazer uma variável real, por exemplo, com o total dos salários. Porque senão, como é que você vai ter essa informação? A mesma coisa acontece com os filhos. Você vai precisar de uma variável total dos filhos, totalizando o número de filhos, para poder chegar e tirar a média dos filhos. Sem isso, você não consegue gerar a média. Importante. Lembra que tem uma informação dada aqui no sistema, nesse programa que é importante? Ó? Quantos habitantes você vai pesquisar? No caso, a gente vai fazer 20. Poxa, eu vou ter que testar com 20 pessoas, Ed. Olha só. Quem faz para 20, faz para 3, faz para 2, faz para 1. Será que a gente não consegue fazer isso aqui numa variável e só trocar de vez em quando? Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma variável inteiro, chamado habitantes, que vai dizer quantos habitantes nós vamos trabalhar. Nesse caso, vamos trabalhar com 20. A gente pode fazer um teste apenas com 3. E aí, tem um jeito de você fazer com que esse valor só possa ser alterado aqui em cima, de forma fixa. É declarar antes da palavra inteiro, que é o tipo, a palavra conste, de constante. Com isso, você não pode mais trocar o valor em outro lugar. Por exemplo, aqui embaixo. Habitantes igual a 20. Não dá. Ele não deixa. Ele só deixa trocar aqui em cima. Viu que ele ficou vermelho? Isso é uma grande vantagem. Então, você pode fazer muitos testes deixando o valor já fixo em algum lugar. Esse caso, na declaração.
E como é uma constante, uma boa prática na programação é você colocar em letras maiúsculas. Por quê? Porque informa o outro programador ou a outra pessoa que é um valor que só pode ser alterado nesta linha. Olha que legal. Vamos lá. Então você tem aí as informações. Chegamos aqui ao início. Depois temos as variáveis. E agora? O que nós vamos ter? As entradas. Quais são as entradas? Bom, eu vou precisar pedir para a pessoa que escreva o salário. Digite o salário. Não é isso? E aí eu vou ler na variável salário. Leia salário. E escreva. Digite o número de filhos. E vou ler na variável de número de filhos. Mas aí, observe, quando você fez isso, leia filhos. O que vai acontecer? Ele vai ler apenas um salário e apenas o número de filhos de uma pessoa. E aqui ele está pedindo para fazer uma pesquisa entre várias pessoas e diz o número 20 vezes. Poxa, vou ter que fazer isso aqui 20 vezes? É difícil, complicado. Será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Tem, usando um laço de repetição que vai repetir o processo várias vezes. Nesse caso, como o número está definido, eu vou usar o laço que a gente chama de laço para. Como é que ele funciona? Você coloca a palavra para, é uma palavra reservada, fica em vermelho, abre e fecha parêntese, abre e fecha chave. Dentro do parêntese tem 3 tipos de informação. A primeira, você declara uma variável inteira com qualquer nome, vou chamar, por exemplo, ela de y, e diz onde ela começa. Eu vou dizer que ela começa no número 1. Essa é a primeira informação. Ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula. Você vai dizer o seguinte, até quando, até que número esse x vai ser comparado? No caso, seria até 20. Só que eu estou trocando esse 20 dos habitantes por 3, pela variável habitantes aqui. Será que dá para usar variável? Dá. Então, ó, x menor ou igual a constante habitantes. Ou seja, onde está aqui habitantes, você poderia dizer que tem 3. Ele vai sair de 1 e vai até 3. Olha que maneiro. E aqui, de quanto em quanto ele vai ter que girar? De qual é o passo? É o que a gente vai fazer aqui, o x mais mais. O x mais mais é exatamente igual a você colocar x é igual a x mais 1. Tá vendo aqui? Esse x mais mais é igual a essa expressão. Você usa esse operador para não perder tempo fazendo, fica mais rápida a digitação, tá vendo? Esse é o laço para. Com isso, tudo que tiver aqui dentro vai se repetir até 3 vezes. Então, vamos testar. Vamos pegar esses dados aqui, ó, e vamos colocar aqui dentro. Como está aqui dentro, eu vou dar um tab para ele para o lado e vou colar, ó. Isso aqui a gente chama de indentação, tá vendo? Você vai indentando para entender que isso aqui faz parte desse laço que está nessa linha daqui dos programas, desse programa. Beleza. Então, com isso, ele vai repetir, ó, 3 vezes pedindo salário e número de filhos. Ó. Salário 100, filhos 2. Salário 200, filhos 3. Salário 50, filhos 1. Pronto. Perceberam aí? Então, ele vai repetir 3 vezes. Você não tem que ficar fazendo várias vezes isso no código. Olha a vantagem. Ok. Com isso, a gente já tem a forma de pedir tanto de 3 quanto de 100. Agora, vamos ter que fazer os cálculos. E para fazer os cálculos, você vai ter que entender se alguma coisa tem que acontecer dentro do laço ou fora do laço. Então, vamos lá. Por exemplo, eu preciso totalizar os salários. Como é que eu faço para totalizar os salários? É simples. Eu pego a variável de total salário e digo que ela funciona dessa maneira. O total de salários que agora está vazio
é igual ao total de salários, que no caso é 0, mais o salário que foi informado. Com essa construção, você está totalizando todos os salários. Cada vez que ele entra no laço aqui, que você informa o salário, ele soma o salário que você digitou ao salário anterior. Então, o dos filhos é a mesma coisa? Mesmíssima coisa. Total filhos é igual ao total de filhos mais o número de filhos. Você aqui totalizou os filhos. Com essa informação, você consegue gerar duas coisas fora do laço, porque ela só vai precisar aparecer uma vez. O que é? A média de salário da população. Como é que eu calculo essa média? Vamos lá, eu tenho uma variável para média de salário? Média salário, está aqui, ó. Tenho. Ok. E o que eu vou fazer com isso? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o total de salários, que você já fez ali em cima, que tem o somatório de todos os salários, e vai dividir pela quantidade de giro, quantidade de habitantes que você está fazendo. Mas espera, é 3, não é? Nesse caso, mas poderia ser 20. Você pode digitar o número aqui, mas você criou uma constante, olha que legal, que tem esse número. Então você coloca aqui dentro e ele vai te dar a média de salários. Olha que beleza. E aí você tem a informação já aqui dentro. Agora você quer saber, por exemplo, e vai escrever na tela, né? Já vamos entrar aqui aonde? Isso aqui já faz parte do processamento. Isso aqui, ó. Ali é a entrada, mas também já é processamento. Por isso que eu digo que eles podem acontecer a qualquer tempo. Isso aqui também faz parte do processamento. E agora, nas saídas, eu vou colocar o seguinte, ó. Então, barra N para ele pular a linha. Média salarial. Eu escrevo na tela isso. E vou usar a variável média salários para mostrar isso. Ok? E já posso fazer a de filhos, que é o mesmo conceito. Média filhos é igual ao total de filhos dividido também pelo número de habitantes. Certo? E aqui a mesma coisa. Escreva média de filhos. Média filhos. Põe para rodar e vamos testar isso, né? Vamos lá. Salário 100, filhos 2. Salários 200, filhos 3. Salário 300, filhos 2. Olha lá, a média salarial é 200 e a média de filhos é 2, 3, 3, 3, 3, 3. Pô, legal, então conseguimos chegar. Aí alguém vai dizer, poxa Ed, mas esse número tá feio, né? É, realmente tá feio. Não dá para arredondar? Dá. Para fazer isso, você vai ter que usar esse recurso aqui, ó. Vai clicar na biblioteca matemática. Ele vai incluir aqui em cima, inclua a biblioteca matemática. Você pode dar um apelido para ela, é só colocar 2 traços, o sinal de maior e a palavra que você quer de apelido. No caso vai ser mate. E aí, na hora de exibir o conteúdo ou na hora de calcular, você usa a biblioteca matemática. Eu vou fazer na hora de exibir. Mate, ponto, arredondar, abro parêntese e digo, ele pede um número e o número de casas. O meu número é uma variável, é a média de salários. Eu posso usar uma variável ou o próprio número, vírgula, e eu vou dizer quantas casas eu quero 2 casas. E fecho o parêntese deste processo. Aqui
é o que vai ser exibido e aqui é o parêntese da função escreva. A mesma coisa aqui, ó. Mate.arredondar, abro parêntese. O número aqui, vou arredondar com A minúsculo, hein, Ed? Não pode ser maiúsculo. É a média de filhos, 2 casas, fecho parêntese. Ok, vamos voltar para rodar agora, mesmo resultado. 100 com 2 filhos. 150, vai. Com 3 filhos. 300 com 2 filhos. Olha lá. Média salarial de 183,33 e média de filhos de 2,33, ou seja, já está com 2 casas decimais. Que legal. Muito bem, chegamos até aqui. E agora? Ele pede para você informar o maior salário. Aí você se pergunta, mas como eu vou descobrir o maior salário? Eu vou ter que ficar toda hora, quando ele coloca um salário, comparando o salário que entrou com os outros salários. E tem como fazer isso? Tem. Se você fizer essa pergunta dentro do laço para, dentro do giro, você vai toda hora comparar o que ele digitou por último com a digitação anterior. Ou seja, você vai fazer uma pergunta. O salário que entrou agora é maior do que o maior salário? Se for, ele passa a ser o maior salário. Ou seja, é uma condição, é um desvio, é um se. Perceberam? Tem uma pergunta aí. Se salário, olha só, salário que você digitou ali agora, tá vendo? For maior que a variável maior salário, faça alguma coisa. Que coisa é essa que eu quero? Eu quero que você diga que esse salário agora é o maior salário. Maior salário vai ser igual a salário. Peraí, como assim? Observe, na primeira vez, a variável maior salário está zerada. Quando você digitar um salário, mesmo que seja de R$1, 1 é maior do que 0. Então ele vai assumir que o maior salário é 1. Na segunda vez, se você digitar 100, 100 é maior do que 1. Então, o maior salário passa a ser 100. Na terceira vez, se você digitar 50, 50 não é maior do que 100. Então, o maior salário continua valendo 100. Entenderam? É assim que você faz o resultado de uma comparação dentro do giro. Então, aqui ó, é só colocar a opção escreva maior salário informado e não a quantidade de vezes que ele aparece, né? Aí seria um outro processo. Maior salário. Ok? Então vamos testar aqui. Opa, tem algum erro aqui? Ah, tá. Tem um erro aqui, é o seguinte. Eu coloquei o barra e não coloquei a letra do lado. Barra N para pular a linha lá para baixo. Então vamos lá. Digite o maior salário. Bom, digitei 100 com 2 filhos. Digitei 150 com 3 filhos. Digitei 300. Fala 300. Vai, Tigas. Com 2 filhos. Então eu tenho 183 em média, 0,33 de média salarial, 202,33 de filho e o maior salário informado é 300. Ah, mas ele pode ter pego pelo último. Então vamos lá. Salário, 300 é o primeiro, tá vendo? Filhos 2. Salário aqui, 150. Filhos 1. Salário agora vai ser 300, não, vai ser 299. Filhos 3. Olha lá, ele fez a média. Média salarial e mostrou que o maior salário informado é o 300. Então, até aqui está rodando tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom. Aí agora, o que a gente vai ter? O próximo cálculo. O que ele quer que ele te exiba agora? Percentual de pessoas com salários até 100. Aí entra uma questão. Eu preciso saber quantas pessoas têm o salário até 100. Eu vou ter que contar isso. E quando eu contar isso, eu vou ter que jogar na variável. Eu criei uma variável para isso? Não, Ed, você não criou. Então, eu vou ter que fazer um inteiro conta
total 100, né? Total, vamos chamar de P100, igual a 0. Eu acho que é melhor fazer real, porque ele vai fazer uma média e ele precisa dos números quebrados. Então, vou chamar ela de uma variável real. O inteiro, ele corta o 0, né? Beleza. E aí o que vai acontecer, gente? Cada vez que entrar um salário, ele vai ter que olhar se o salário é menor ou igual a 100. Ou seja, é dentro do laço, e dentro do laço eu faço uma pergunta. Se o salário for menor ou igual a 100, observe que aqui uma outra pergunta, ele faz alguma coisa. O quê? Ele conta quantas vezes ele entra aqui dentro. Ou seja, ele só tem que fazer o quê? Pegar essa variável aqui, ó, P100, e somar 1. Aqui, ó. Então, se ele faz isso, eu posso usar esse caractere. Toda vez que ele entra aqui, ele soma 1, a variável P100. E aí eu vou saber se eu digitei 3 salários, 1 ou 2, ele vai somando. 2 pessoas têm esse salário. Como é que eu faço o cálculo agora de percentual aqui? Gente, para quem não sabe esse cálculo, é relativamente... você vai pegar essa informação pesquisando na internet e tal, como algo tem peso percentual em outro, mas eu vou te dizer diretamente aqui, ó. Vamos supor que eu quero pegar esse P100 aqui, ó. Pessoas até 100 fazer esse percentual. É assim. Lembra muito esse de cima. Você vai pegar esse número de pessoas, o número que vai dar de pessoas, não é o salário, tá? É o número. Quantas pessoas têm um salário até 100? Vai dividir pelo número de habitantes. E aí eu vou separar isso aqui num parêntese para ficar legal. E vai multiplicar isso por 100. Por quê? Porque aqui ele fica um número muito pequeno e eu quero mostrar em forma percentual. Certo? E aqui agora eu vou escrever percentual de pessoas com salário até R$100. Aí, ó, eu vou colocar essa variável aqui, ó, pessoas até 100. Claro, já vou arredondar ela, mate.arredondar. Arredondar quem? A variável pessoas até 100 em 2 casas decimais. Ainda vou colocar os caracteres de percentual do ladinho para dar super certo. Beleza. Então, e agora eu vou fazer um teste. Eu quero fazer um teste com mais de 3 pessoas. Eu quero fazer um teste com 5 pessoas. E vou colocar 2 pessoas com salário menor que R$100, ou até R$100. Então vamos lá. A primeira pessoa ganha R$100, tem 2 filhos. A segunda pessoa ganha R$500, tem um filho. A terceira pessoa ganha, e já vou botar um salário maior, R$1.000, e tem 3 filhos. Certo? A quarta pessoa ganha R$99, e tem um filho. E a quinta eu boto com 450, 2 filhos. Média salarial de 429, média de filho de 1,8. O maior salário informado foi 1.000. Percentual de pessoas com salário até R$100, 40%. Ou seja, se você considerar 5 pessoas, cada pessoa que responde que tem um salário acima de 100, abaixo de 100, cada um responder se estivesse abaixo, seria 20%. 2 pessoas respondendo que tem salário até R$100 daria 40%. É o cálculo que ele mostrou aqui. Com isso, nós estamos provando que a variável que o processo está funcionando bonitinho. Essa é a solução desse exercício. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar depois no nosso GitHub essa resolução também para vocês olharem. E é isso por enquanto. Obrigado e até a próxima. Vamos codar!